Olá, aqui é o Emerson BZ. Estamos iniciando mais uma live e a live de hoje tem um tema bastante interessante, né? E um, um tema, de certa forma, polêmico também, né? O tema é falência motivacional. E a live dessa noite, dessa terça-feira, 20 de junho, ela será baseada num, num post que eu recebi hoje do meu primo Fábio e eu achei muito interessante esse conteúdo e eu quero bater um papo com você hoje sobre esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Tudo bom, Carlinha? Está aí? Bem-vinda. Oi, Núbia. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom, Fábio? Olha, este Fábio que está aí, ó, Fábio Viscardi, foi ele que me motivou a fazer essa live de hoje com esse tema. Um tema muito legal. Ele me mandou hoje de manhã, cedo, meu primo. Falou, dá uma olhada aí, o que você acha desse conteúdo, né? Falência motivacional. E eu achei incrível, super atual. Então, eu acho que vai ser bem legal esses minutinhos aqui que nós vamos conversar um pouco sobre o tema. Tudo bem, Cimeia? Boa noite. Tudo bom, Aline? Como vai? Boa noite. A live de hoje, a gente, a gente então vai falar sobre um assunto que é um assunto bastante interessante, bastante atual, né? Que é falência motivacional. Tem tudo a ver com você que é gestor, tem tudo a ver com você que também é dono de um negócio ou pretende ter o seu próprio negócio. Então, fica ligado aí, eu entrei uns minutinhos antes, né? Uns 3, 4 minutinhos antes aí, às 9 horas é o nosso horário oficial de começar as nossas lives. Então a gente vai bater um papo bem bacana. Aproveitando que você já está aí, aqui na minha lozinha do lado, você tem um site que é www.semanadagestão.com.br e eu quero te convidar para se inscrever gratuitamente para participar da Semana da Gestão. Para quem é a Semana da Gestão? A Semana da Gestão é para pessoas que são gestores, sejam supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, líderes de departamento, facilitadores, pessoas que têm no seu trabalho a necessidade de gerenciar pessoas e de gerenciar processos. Então, a Semana da Gestão ela é feita para você. Para quem não é a Semana da Gestão, para quem de aprender conhecimentos novos, para quem não tem vontade de se tornar um gerente ou um diretor de sucesso, para quem não tem vontade de ter o seu próprio negócio. Então, se você não tem vontade de ter o seu negócio, não quer ser um gestor, não quer, então a Semana da Gestão não é para você, não se inscreva, tá? Agora, se você tem o sonho de se tornar um gestor de sucesso, se você tem o sonho também de ter o seu negócio, os conhecimentos que iremos compartilhar na Semana da Gestão serão valiosos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo bom, Dilson? Fala, BZ! Fala, Dilson! Boa noite! Então, a inscrição para a Semana da Gestão ela é gratuita e super fácil. Basta você acessar o site semanadagestão.com.br e passa a dica para os seus amigos que são gestores, para os seus amigos que têm uma empresa, para os seus amigos que têm a necessidade de ter mais conhecimento sobre como conduzir um negócio, sobre como planejar, sobre como gerenciar pessoas, né? Sobre como lidar com as informações financeiras de uma empresa também, ou seja, a gestão de uma maneira geral. Passa a dica. Quando vai ser o evento? Está aqui na luzinha. Ó. Vai ser de 7 a 11 de agosto. Como que é o evento, BZ? O evento ele é feito na internet, não neste formato da live que nós temos aqui. Boa noite, Madislene, como está você? Tudo bem? Boa noite, Johnny. Tudo bom? Boa noite, Catiana. Ele não é no formato da live. A Semana da Gestão ela é pela internet, só que os
conteúdos eles vão ter uma cara mais de aula mesmo, são bem mais estruturados, não é ao vivo assim, igual eu estou fazendo aqui. É um conteúdo muito mais preparado, muito mais bem elaborado, e eu tenho certeza que vai ser super útil, super legal para você que puder participar. Então, se você estiver viajando, você pode acessar. Se você estiver em outro país, você pode acessar, porque tendo uma conexão à internet e um celular, por exemplo, você pode acessar o conteúdo, desde que você tenha feito o seu cadastramento prévio. Então, na hora que você fizer o seu cadastro, lembra de uma coisa. Eu odeio spam e eu não envio spam para as pessoas. Muito menos para os meus amigos, né? Vocês que me acompanham aí, aqui no Administração na Prática. Então, você vai colocar seu melhor e-mail, coloca um e-mail que você lê, tá? Que você acessa. Por quê? Porque assim que você colocar seu e-mail para se inscrever, você vai receber um outro e-mail meu pedindo para que você realmente confirme o seu interesse em participar. Esse processo é feito justamente para impedir o envio de spam. Então você só vai receber, você só vai, ou melhor, você só vai se inscrever efetivamente se você quiser, né? Então a gente tem esse processo de confirmação da sua inscrição, mas a Semana da Gestão ela é gratuita e ela vai acontecer de 7 a 11 de agosto. O ano passado nós tivemos apenas um evento como esse e foi muito legal. E na Semana da Gestão do ano passado tinha mais de 1.000 pessoas aí acompanhando. E nesse ano acho que o volume vai ser um pouquinho maior. Então aproveita e se inscreve já. As inscrições estão abertas no site semanadagestão.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Emerson BZ, sobre quem eu sou, o que eu faço da vida, você pode acessar administraçãonapratica.com, que é o meu site. E lá você vai conhecer um pouco mais sobre o Emerson BZ e sobre o Administração na Prática, o que são essas duas coisas. Então fica a dica que eu acho que é muito legal para você poder entrar. Tudo bem, Eliana? Boa noite. Tudo bom, Benhor? Boa noite, mestre. Mestre é você que é o rei das fotografias aí. Sabe umas fotos bonitas que tem no meu site lá que você vai ver? Ó, o Benhor que fez para mim, ó. Benhor é um baita fotógrafo, um cara top. Então já aproveita aí, você que está assistindo a live, pega o contato dele e entra em contato com o Benhor, certo? Bom, vamos começar a falar sobre o tema dessa noite. E o tema dessa noite é falência motivacional. Como eu comentei, esse tema ele é baseado num post que o meu primo Fábio Viscardi, que está assistindo a live hoje, me mandou, hoje de manhã. E eu achei super legal. E eu vou ler para vocês aqui esse trecho, porque eu achei muito bom. E o texto que ele me mandou diz o seguinte: o presidente mundial da Renault, que é o Carlos Ghosn, né? Esse cara ele foi conhecido porque ele tirou a Nissan da falência e no primeiro momento ele cortou muitos empregos lá no Japão e ele foi assim, ele foi muito mal recebido pelos japoneses, o pessoal ficou extremamente irritado com ele e depois de um tempo ele reergueu a Nissan e pelo fato de ter reerguido a Nissan ele acabou se tornando um herói, né? E respeitadíssimo pelos japoneses. Então, ele, pelo texto, diz que o Carlos Ghosn ele é considerado como se fosse o Henry Ford, né, do século XXI, né? E ele diz o seguinte nesse texto: a única coisa que faz a diferença é a motivação. Se você perder a motivação, aos poucos você perde absolutamente tudo. O próprio pensamento do Ford, do Henry Ford, ele traz à tona a importância do caminho que escolhemos com foco em motivação e atitude. Quando o Henry Ford disse a seguinte frase: se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma você estará certo. Ó, vou repetir, pensamento legal. Se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma, você está certo. Então isso tem muito a ver com o que a gente já falou em lives anteriores, que é a maneira como a gente pensa influencia a maneira como a gente age
e, portanto, influencia os nossos resultados. Então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, isso naturalmente vai me levar e obviamente, o meu resultado ele vai ser muito o reflexo das ações, ou seja, do que eu efetivamente fizer. Portanto, coloque bons pensamentos na sua mente, tenha uma mentalidade positiva, boa, porque isso só vai te ajudar. Esse esquema de ficar focando muito nos aspectos negativos não ajuda ninguém a ir para lugar nenhum. Essa é a realidade. Os pessimistas, que me perdoem, mas eu não acredito no pessimismo. Eu acredito que a gente transforma a realidade quando a gente começa a olhar as coisas pelos aspectos positivos, porque os problemas eles existem, sempre vão existir. Se a gente ficar super focado nos problemas, a gente drena a nossa energia, a nossa disposição de viver e a gente não vive mais. A gente vira um zumbi. A gente acorda de manhã, a gente vai para a empresa e a gente não trabalha. A gente deixa o medo tomar conta da gente. A gente não toma uma atitude. Então, quando a gente escolhe bons pensamentos, quando a gente escolhe a solução do problema e não o problema em si, a gente automaticamente já está muito mais perto da solução do que a gente imagina, pelo simples fato de colocar esse pensamento na nossa cabeça. Vou continuar o texto do Carlos Ghosn, o presidente da Nissan, porque eu acho que vale a pena. Aí ele continua dizendo o seguinte: uma empresa nunca quebra hoje, quebra 5 anos antes. Não é a falência financeira, é a falência motivacional. Os motivados enxergam oportunidades nas dificuldades. Os desmotivados enxergam dificuldades nas oportunidades. Os positivos fazem, os negativos reclamam. A escolha entre ser otimista ou pessimista é de cada um de nós e construirá toda uma estrada em que irá trilhar. 82% das maiores empresas do mundo, elas começaram do absoluto zero. Você já deve ter tido a oportunidade de assistir alguns documentários, de assistir alguns filmes. Eu gosto muito, né, disso, de ver o início das empresas, né? Então, as clássicas, né? Como que foi o início da Apple? Como que foi o início da Microsoft? Como que foi o início do Google, né? Muitas empresas que hoje, na realidade a Apple hoje é a marca mais valiosa do mundo, né? E como que ela começou? Ela começou do absoluto zero. Ela começou sim com uma motivação muito forte, um desejo muito forte, uma mentalidade muito forte, muito positiva de realmente construir algo incrível, construir algo fantástico. Então essa motivação é o que foi levando à concretização desse pensamento. Através do quê? Obviamente do trabalho, né? Obviamente das pessoas se reunindo em torno desse propósito e dessa missão e fazendo as coisas acontecerem. Então, não só a Apple, como é um caso clássico, não só o Google, não só a Microsoft, mas 82% das maiores empresas do mundo que nós temos hoje, elas vieram do absoluto nada, do absoluto zero. Vieram da garra de seus fundadores e do compromisso de suas equipes de trabalho que acreditavam no seu talento. Quando a gente pensa de uma maneira positiva, a gente naturalmente passa a acreditar mais que a gente é capaz. A grande realidade é que a diferença que nós temos, né, entre as pessoas, essa diferença é muito mais relacionada à limitação que a própria pessoa se impõe do que efetivamente a limitação que a pessoa tem. Olha que interessante, né? É muito mais fácil a própria pessoa decidir se limitar do que efetivamente ela não ter condições de fazer algo. Quando a gente coloca na nossa cabeça um pensamento de que eu não vou conseguir, você está certo.
quando a gente coloca na cabeça um pensamento que eu vou conseguir, você também está certo, como a gente comentou aqui no texto. O que você define, o que você decide, isso vai influenciar diretamente a maneira como você se comporta e isso vai influenciar diretamente os seus resultados. Então, às vezes, muita gente acha que é fazendo um MBA numa fundação de renome que você vai mudar a sua vida, né? Você vai ver lá, quando você acessar o meu site, o administraçãonapratica.com, você vai conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, caso você ainda não me conheça. Mas você vai ver lá que eu sou gestor desde 2002. Eu comecei vendendo cabides nas ruas para ajudar os meus pais. Eu estudava no período da manhã, tinha uma bolsa de estudos e depois do almoço eu saía com uma sacolinha de cabides para vender os cabides na vizinhança ali com o objetivo de ajudar o meu pai, ajudar minha mãe no que era possível, né, dentro da minha realidade. Só que eu tinha um desejo muito grande. E o desejo que eu tinha desde pequeno, eu tinha muita vontade de ser diretor de empresa. Eu nem sabia direito o que era isso. E eu me lembro que eu falava para minha mãe, falava, mãe, eu vou crescer e eu vou ser diretor de empresa, eu vou trabalhar de terno, eu vou trabalhar de gravata. Essa era a referência que eu tinha, né, do que seria um diretor de empresa, por exemplo. Fato é que os anos eles se passaram, né? E antes dos 30 anos de idade eu era diretor de empresa. Então, quando a gente coloca na cabeça da gente, né, algo, a gente vai buscar isso, né? Hoje eu estou com 40 anos, continuo como diretor de empresa, então eu tenho muito orgulho do meu trabalho e da minha profissão. Então, além de gestor, que sou até hoje, passei por várias funções de gestão, desde gerente administrativo a gerente comercial, onde eu fiquei aproximadamente uns 6 anos. Depois eu trabalhei como diretor de marketing e vendas, depois eu assumi a diretoria executiva, né, de uma empresa. Então, nesse processo todo, né, o aprendizado ele foi muito legal, só que o engraçado é que as coisas aconteceram de uma maneira bacana, porque eu estava realmente indo atrás do que eu tinha dito para mim mesmo lá atrás, quando eu era muito moleque, muito novinho. Então, esse pensamento influenciou muito a minha maneira de me comportar, de usar o meu tempo para poder me preparar, né? Agora, muita gente às vezes acha que é o fato de você entrar numa boa instituição, de você simplesmente fazer um MBA e ter lá no seu currículo 3 letrinhas, que isso, como mágica, vai fazer com que você tenha a sua promoção, que você atinja os seus objetivos. Olha, é óbvio que é super importante estudar. Eu sou professor hoje também da pós-graduação em administração de empresas da conveniada da FGV, aqui na região, no interior do estado de São Paulo, né? Então eu dou aula nas conveniadas da FGV aqui no interior do estado. E claro, como professor hoje de pós em administração da GV, né, através da IBE, que é a conveniada, a IBE, né, que é a conveniada da FGV, eu tenho contato com muitos alunos. E o que eu vejo claramente é o seguinte, eu vejo alguns alunos que entendem que eles estão ali com o objetivo de obter aquele conhecimento, para aplicar aquele conhecimento no dia a dia, para usar aquele conhecimento, de maneira que através da aplicação prática daquilo, ele vai conseguir mudar a realidade dele. E esse cara está certo, esse cara está fazendo a coisa certa. Agora, tem outros perfis que às vezes ainda não têm essa maturidade, né? Às vezes ainda não percebem que não basta você só cursar uma pós numa instituição de renome, só fazer o MBA. Não é esse título que vai fazer que você tenha sucesso. Pode ser, pode te ajudar a você ir melhor num processo seletivo? Pode ajudar. Só que na prática, pessoal, o que eu vejo hoje é o seguinte: o profissional ele tem que entender que com esse mercado que a gente está vivendo, né, a pressão por resultados ela é cada vez maior. Então, o profissional que tem sucesso é o profissional capaz de dar resultado. Só que para você dar resultado, além de você, além de você precisar de um conhecimento prático, né, de realmente saber colocar a mão na massa e fazer as coisas, você tem que entender a importância da motivação, tanto para você quanto para sua equipe. Como diz o texto que a gente estava
que a gente está discutindo hoje, né, de falência motivacional do Carlos Ghosn, né, presidente do grupo Renault, né. E dentre essas empresas, a Nissan é uma dessas empresas, né. Então, tudo começa pela motivação. Então você pode ter ali todo o conhecimento do mundo, você pode ter muitas oportunidades, mas às vezes você ou a sua equipe não estão motivados para que a coisa aconteça. E quando a gente não está motivado, a gente não tem disposição, a gente não tem energia e a coisa não flui. Agora a grande questão é o seguinte: como que nós podemos nos manter motivados, né? Deixa eu só dar um oi aqui para o pessoal antes de eu falar um pouquinho sobre isso, porque eu quero entrar agora rapidinho em duas das principais teorias de motivação que hoje a gente tem, né, no mundo e que são realmente úteis e podem ajudar você que está assistindo essa live hoje. Caramba, tem muita gente aqui hoje nos... Vamos ver aqui, ó. Bom, então, olha, boa noite aí para você. Aline, já estou ansiosa para esta semana. Meu irmão e eu participaremos juntos, futuros sócios. Obrigado pelas orientações, BZ. Aline, show de bola. Muito legal. Se inscreve aí na Semana da Gestão que você vai curtir, tenho certeza. Ronaldo entrou também. Oráculo. Tudo bem, Oráculo? Renan, grande mestre. Fala, Renan. Como tá você? Tudo bem? Muito bom ter você aqui. Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Marcelo, psicólogo, grande profissional, está acompanhando a gente também. Olha a Gabi aí. Tudo bom, Gabi? Como está você? Aprenda com quem sabe, vai com tudo, BZ. Ô, Marcelo, muita gentileza. Tudo bom, Bárbara? Marcelo Moretti, tudo bem, Marcelo? David Lopes. Jéssica, tudo bom, Jéssica? Jéssica colocou top, valeu. Minha sobrinha Pri, muito bom, tio, que orgulho de ti. O orgulho é meu de você. Uma sobrinha maravilhosa, super estudiosa, um orgulho pleno. A Mariana também está aí, tudo bem, Mariana? Rodrigo Moura, tudo bom, Rodrigo? A Guiomar está aí também. A Alessandra também está aí, tudo bem? Minha prima Alessandra, empreendedora, uma mulher de muita garra, muita disposição. A Milvia está aí também, tudo bom, Milvia? Oi, Thaís, como é que tá? Tudo bem? Amarilson, grande Amarilson, boa noite, Bezerra e Catiana, tudo bem? É, Pessoal, então, a gente a gente estava trocando uma ideia aqui sobre esse tema de falência motivacional, né? E é um tema extremamente importante. E esse tema ele diz basicamente o seguinte, né? Não são, às vezes, os processos da empresa que não estão indo bem, às vezes não é a escassez de dinheiro, às vezes a quebra de uma empresa ela é resultado da perda da motivação de sua equipe anos antes, né? De que realmente esta falência aconteça. O lado positivo é que a gente tem como reverter qualquer quadro, né? Então, a maneira como a gente pensa, como a gente já falou aqui hoje, ela influencia a maneira como a gente age. E, obviamente, os nossos resultados eles vão ser reflexo disso. Muita gente pensa muito, só que não faz. Não adianta. Se você pensar pra caramba e não fizer, não tiver coragem para fazer, as coisas também não acontecem. Eu sou cristão, eu creio em Deus e eu acredito que Deus ele abençoa a mim e abençoa você que está me assistindo aqui. E abençoa muito. Só que para ele te abençoar, para ele me abençoar, a gente tem que fazer a nossa parte. Então a gente não pode ser preguiçoso, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor, a gente tem que procurar arregaçar as mangas e partir para a ação. Só que para a gente fazer isso, a gente tem que estar com uma mentalidade certa, né? Que é uma mentalidade de pensar positivamente e acreditar nas coisas, né? Porque é o único jeito que a gente vai ter para descobrir, para na realidade despertar a energia que a gente tem, a disposição de fazer as coisas acontecerem, né? Isso é extremamente importante. Então, a questão que o Carlos Ghosn coloca no texto é o que eu estou fazendo hoje, né? Com as minhas ideias, o que eu estou fazendo com os meus pensamentos. Então, isso é extremamente importante. Agora, se você é gestor
eu quero falar agora com você, né? Se você tem uma equipe, como é que você pode fazer para ajudar a sua equipe a ter mais motivação para poder enfrentar os desafios do dia a dia? Basicamente, eu queria falar para você sobre duas das principais teorias que nós temos de motivação hoje no mundo. A primeira teoria é a teoria do Maslow, do Abraham Maslow, conhecida como a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. Eu gosto muito da teoria de Maslow. Essa teoria, ela basicamente diz o seguinte: nossa vida, né, é um processo, e esse processo ele começa com o atendimento de algumas necessidades que são básicas, que ele chama de necessidades fisiológicas, ou seja, eu tenho que ter comida na minha barriga. Se eu não tiver comida na barriga, se eu não estiver bem alimentado, eu não vou conseguir pensar em mais nada. Então, uma vez que você supre a necessidade básica, que é a fisiológica, você pode começar a sua escalada em busca da sua autorrealização, que é o que Maslow coloca como sendo o topo da pirâmide de Maslow. A autorrealização é quando você descobre aquela coisa que você faz e que você ama tanto e que você se sente tão bom naquilo que você faria de graça. Isso é autorrealização. Só que, para você se sentir autorrealizado na visão do Maslow, você tem que preencher alguns espaços na sua vida antes. O primeiro espaço, então, tem a ver com a necessidade, o preenchimento das necessidades fisiológicas, o básico. Quando você preencheu elas, você vai para o segundo nível, que Maslow chama de necessidades de segurança. Eu tenho que ter ali um teto para morar, um lugar para dormir, eu tenho que me sentir acolhido, eu tenho que me sentir seguro, eu tenho que entender que no meu trabalho eu tenho ali um certo nível, digamos, de segurança, né, no meu trabalho e tal. Isso é importante, isso ajuda. Aí eu vou para as necessidades sociais, ou seja, o ser humano é um ser social, né? Então a gente tem a necessidade de se relacionar com outras pessoas. A gente tem a necessidade de conviver com a família, coisa maravilhosa, né? Conviver com os nossos amigos, bater um papo com os alunos super legais, que eu estou vendo que tem uns alunos bacanas aqui do BZ assistindo hoje. E tem muito aluno meu aí da GV hoje aí assistindo, hein? E é legal ver vocês aqui. Isso mostra que vocês gostaram do professor BZ e estão seguindo, né? Isso é muito legal. Tenho muito orgulho de ter vocês aqui, amigos também do BZ, familiares, gente que trabalhou comigo, gente que trabalha. Isso é muito bom. Então, supridas esses três níveis básicos, né? Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, o Maslow diz que a gente tem que ir para o nível da estima, ou seja, a gente tem que se sentir valorizado, a gente tem que se sentir reconhecido, a gente tem que se sentir querido, a gente tem que se sentir importante, né? Então, quando esses níveis eles estão supridos, basicamente você está pronto para ir para o nível da autorrealização. O interessante que Maslow coloca é que na vida da gente, a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Então, muitas das vezes, você está num estágio da pirâmide, só que tem uma mudança na sua vida e você, às vezes, acaba indo para um outro estágio. E a vida é assim, né? Só que o bacana disso é que ele tenta mostrar para a gente, através dessa teoria, que a gente tem que ter clareza do estágio que nós estamos, do estágio que a nossa equipe está, para que a gente consiga usar as estratégias mais sábias, as melhores estratégias, para conseguir efetivamente suprir essas necessidades que são fatores motivacionais, né? São fatores que vão nos impulsionar a gente ter mais motivação. Então, essa é a teoria do Maslow, né? A pirâmide, a hierarquia das necessidades humanas, que é uma pirâmidezinha. E aí, do outro lado, a gente tem a teoria dos dois fatores, que é a teoria do Herzberg, né? E a teoria dele, ele pega e divide basicamente, ele diz assim, que a motivação, para ela acontecer, a gente tem que ter basicamente dois tipos, né? Dois tipos de fatores. O fator número um ele chama de higiênicos,
e o fator número 2 ele chama de motivacionais. Eu vou fazer para você agora uma correlação super rápida com a pirâmide de Maslow, porque as duas elas têm essa correlação. Olha que interessante. O que o Herzberg chama de fatores higiênicos, né? Ele fala o seguinte, ó, que a pessoa tem que estar bem, né, no ambiente físico que ela tem que estar ganhando ali um salário, né, pelo menos básico para ela poder fazer as suas coisas. Ela tem que ter segurança no emprego que ela está, né? Ela tem que ter uma supervisão que ela olha para a supervisão e vê que essa supervisão ela tem respaldo para poder tecnicamente oferecer o conhecimento que essa pessoa precisa para trabalhar. Essa pessoa ela precisa ter um bom relacionamento com as pessoas que ela trabalha, um bom relacionamento com o seu supervisor. Se a gente pegar esses níveis que são esses fatores, na realidade, que são os fatores higiênicos, e a gente comparar com a pirâmide de Maslow, a gente tem basicamente o cumprimento das necessidades fisiológicas, das necessidades de segurança e das necessidades sociais. Olha que interessante. Então, o Herzberg ele diz o seguinte, eu tenho que primeiro resolver esses fatores higiênicos para depois eu trabalhar nos fatores motivacionais. O que ele coloca como fatores motivacionais? Ele coloca a necessidade do respeito próprio, a necessidade do reconhecimento, a necessidade de autonomia, depois de se fazer o que gosta, de realizar o seu potencial, de você sentir que você tem desafios suficientes para realizar o seu potencial. Então, se a gente pegar esses fatores e combinar com o de Maslow, né, tem tudo a ver também com as necessidades de autoestima, ou melhor, de estima, e as necessidades de autorrealização, né? Então, essas duas teorias, elas se falam, né? Então, como que a gente na prática pode usar essas teorias para que a gente consiga melhorar o nosso ambiente de trabalho, né? Então, vou dar uma dica bem quente agora para você. Presta atenção que essa dica que eu vou te dar você não encontra em livros. E essa dica ela é resultado de um trabalho extremamente prático e da minha experiência de mais de 16 anos, né? No dia a dia desafiador, que é o dia a dia de gestão. Antes de dar essa dica super legal, eu quero aproveitar para, mais uma vez, como entrou bastante gente depois que a gente começou a bater o papo, quero aproveitar para te convidar para se inscrever para a nossa Semana da Gestão. A Semana da Gestão vai ser um evento super legal. E ele vai acontecer quando? Né? A Semana da Gestão vai acontecer do dia 7 ao dia 11 de agosto. Para você se inscrever é super simples. Basta acessar semanadagestão.com.br. Você vai colocar lá o seu melhor e-mail, o e-mail que você lê, o e-mail que você acessa. E aí você vai receber um e-mail meu dizendo o seguinte, ó, quero confirmar a sua participação. Você vai clicar no botãozinho para confirmar. E aí, eu preparei uma pesquisa. Eu acho que essa pesquisa tem umas 10 perguntinhas. Ela é bem rápida de responder. Você vai responder ela em 2 minutos, tá? 2 minutos e meio no máximo. E nessa pesquisa é para entender a sua expectativa em relação à Semana da Gestão, para que eu possa preparar o melhor conteúdo que eu puder preparar para você. Então, na Semana da Gestão, nós vamos ter a oportunidade eu vou ter a oportunidade de entregar para você um conteúdo totalmente novo e bem desenhado. É bem diferente das lives que a gente faz. Aqui eu estou falando ao vivo, a gente está batendo um papo bem descontraído, informal. Lá não, eu vou tentar mostrar para você basicamente o que a gente tem de mais bacana, de mais atual, de mais moderno no que diz respeito à gestão. Então, se você quer se tornar um gestor, um diretor de empresa, esse evento é para você. Se você tem também o desejo de se tornar um empreendedor, dono do seu negócio, esse evento também é para você. Se você não quer se tornar um gestor, não quer se tornar um diretor, não quer se tornar um empreendedor, esse evento não é para você. Então, se souber de alguém que você conheça, que possa se beneficiar da Semana da Gestão, passe a dica para ele. E eu vou falar para você agora sobre o tema que nós estamos falando hoje, sobre falência motivacional, que a gente bateu esse papo legal até agora. E vou te passar uma dica que você não encontra em livros sobre como que a gente faz, então, para a gente poder usar as duas principais teorias que nós temos hoje no mundo, que é a teoria do Maslow e a teoria do Herzberg, né, que a gente comentou de maneira super prática e bem simples minutinhos antes.
Se você não viu, esse vídeo vai estar disponível aí no Face e também no meu canal do YouTube, youtube.com/emersonbz. Depois você pode assistir de novo na íntegra. Então, entendendo que a motivação ela é extremamente importante para o sucesso das pessoas e para o sucesso de cada tipo de empreendimento, se a gente entende isso, como o próprio Carlos Ghosn colocou aqui, o presidente da Renault, né? Quando a gente perde a motivação, a gente perde tudo. E ele diz que uma empresa, na realidade, ela não termina por problemas financeiros, por problemas de processo, ela termina quando o fogo, né, a motivação das pessoas acaba. Então, quando isso acabou, acabou o seu projeto. Então, a gente tem que ter isso em mente e entender a importância de estar sempre de olho nas pessoas, né? E a dica que eu vou te dar é o seguinte: o melhor jeito para a gente conseguir manter as pessoas que estão com a gente motivadas, né, é a gente ouvir essas pessoas. E não tem outro jeito, não tem um jeito melhor do que ouvir, do que a gente conversar com as pessoas. Então, às vezes, é legal você ter uma conversa pessoal, só que às vezes não é possível fazer isso pela quantidade de pessoas que você tem, talvez, aí na sua equipe e tal. Então, você pode fazer uma pequena pesquisa. Para fazer essa pesquisa, você pode usar ferramentas gratuitas que você tem na internet. Você pode usar o Google Docs, ou você pode usar a ferramenta que eu uso, que é a Typeform, né? Independente da ferramenta que você vai usar, tem várias hoje aí disponíveis na internet. E você vai fazer o seguinte: você pega uma planilha e você escreve lá a pirâmidezinha de Maslow: necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, estima e autorrealização. Se você já sabe que as necessidades fisiológicas, né, têm a ver com o preenchimento das necessidades básicas dos seus funcionários, ou seja, se tem a ver com você olhar para o seu funcionário e saber se o salário que ele está ganhando hoje é um salário que, não estou dizendo que ele é o melhor salário do mundo e tal, mas é um salário que está adequado para a função dele, está adequado para o mercado, né? Então, tenta investigar, né, se o seu salário primeiro está adequado e depois ouve a opinião do seu funcionário sobre isso. Então, você vai fazer uma pergunta lá sobre como é que você sente que é o seu ambiente de trabalho. Você sente que você está feliz no seu ambiente de trabalho, você está feliz com a remuneração que você recebe hoje, com os benefícios que você tem, com a sua qualidade de vida. Depois você pode fazer uma outra pergunta direcionada à necessidade de segurança que o Maslow coloca, onde você pergunta o seguinte: se a pessoa ela sente que ela tem segurança no emprego dela hoje, se ela sente que existe um apoio da supervisão ou da gerência para oferecer para ela o treinamento que ela precisa para conseguir realizar bem a sua atividade. Obviamente, quando a pessoa realiza bem a sua atividade, naturalmente ela começa a se sentir mais segura em relação ao seu emprego, ao seu trabalho. Interessante, mas assim funciona. Você pode perguntar também se ela sente que ela tem o respeito dos colegas de trabalho, se ela sente que ela tem uma boa relação com o gestor dela, se ela sente que ela tem liberdade para poder trazer as suas ideias na empresa e tal. Quando você colocar essa pergunta já vai pegar e ela vai ter um enfoque nas necessidades sociais e de estima que o Maslow comenta, né? E depois você pergunta em relação aos desafios. Se ela sente que o trabalho atual, primeiro, se ela gosta do que ela está fazendo, e se ela sente que os desafios que ela tem no trabalho atual, esses desafios estão realmente estão sendo desafios para ela. Ou seja, se ela sente que ela está trabalhando para realmente atingir o seu potencial máximo. Então a dica é: pega a pirâmide de Maslow, escreve lá necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. Pensa em perguntas para cada um desses níveis que possa fazer com que você entenda qual é o sentimento dos seus funcionários em relação a isso. De maneira que você vai olhar e vai começar a perceber o seguinte: poxa, às vezes você está querendo fazer uma campanha, você está querendo fazer um plano de metas na sua empresa,
para fazer com que os funcionários se sintam mega reconhecidos. Só que, na realidade, esse funcionário, o que ele está precisando agora não é isso. Às vezes ele está precisando de se sentir um pouco mais seguro onde ele está. Ou seja, você vai querer fazer toda uma ação focando para as necessidades de autoestima dessa pessoa, as necessidades de estima, desculpe, quando na realidade o problema está nas necessidades de segurança dessa pessoa e não na de estima. E esse erro é muito comum, eu já cometi esse erro muitas vezes. Então, hoje eu pensei muito sobre isso, né? E eu falei, poxa vida, né? A gente tem o conhecimento, a gente tem muita informação, mas o que falta é a gente aplicar esse conhecimento, fazer com que esse conhecimento realmente na prática ele produza resultados, né? Pessoal, eu queria agradecer muito aí o Fábio Viscardi, né? Fábio Viscardi, meu primo aí que mandou essa matériazinha hoje. Eu vou fechar a live para quem não viu no começo, só lendo um trechinho aqui que eu achei fantástico. Esse trechinho foi escrito pelo Carlos Ghosn, né, o presidente da Renault, o homem que tirou a Nissan da falência, né, e hoje é considerado como sendo o Henry Ford aí do século XXI, né, e ele diz o seguinte: a única coisa que faz a diferença é a motivação. Se você perder a motivação aos poucos, você perde tudo. Então, esse cara é um cara que demitiu um monte de funcionários lá no Japão. Ele foi visto como sendo um terror lá, né? Um cara que o foco dele era totalmente redução de custo. Só que ele tirou a empresa do buraco, ele colocou a empresa nos trilhos e hoje ele é respeitadíssimo no mundo todo, né? Então, que a gente, que nós possamos, né, entender que o que faz uma empresa ou o que faz uma equipe, né, não ter o seu rendimento máximo, o que faz uma empresa às vezes ir para o buraco, tem a ver com a falência, muito mais a ver com a falência motivacional do que com outras coisas. Então, nós que somos gestores, né, a gente que acompanha aí o administraçãonaprática.com, vocês aí, os meus seguidores, a gente tem que entender que o nosso grande desafio é olhar sempre para as pessoas para tentar entendê-las, né, de maneira que, através desse entendimento das necessidades que as pessoas têm, nós possamos trabalhar para tentar suprir essas necessidades, para que essas pessoas se sintam motivadas, independente das crises que elas vêm e vão, tem uma que acaba, daqui a pouco uma outra começa. Então, independente, a gente tem que ajudar as pessoas a manterem uma boa mentalidade, uma mentalidade de sucesso, de olhar para as coisas positivas, de não ter foco no problema, de ter foco na solução, de maneira que essas pessoas se sintam motivadas para ter coragem de arregaçar as mangas e fazer. Porque se a gente quer ter resultado, a gente precisa fazer. Só pensar não adianta. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui vendo mais os comentários. O Rodrigo Moura, muito bom, BZ, forte abraço. Eu que agradeço, obrigado por ter assistido. O Cláudio também assistiu, o Danilo, valeu Cláudio, obrigado Rafael. Maísa, BZ, essa ideia é o papel do RH nas organizações. Infelizmente, algumas vezes ignorado. Lamentável não fazer uma métrica tão importante. Maísa, concordo plenamente. É o papel do RH, mas é o papel dos gestores também, sabe? Eu acho que às vezes a empresa não tem um RH que tenha condições de fazer isso, às vezes é uma empresa muito pequena e tal, só que se você é um gestor e tem esse conhecimento, você pode usar esse conhecimento para tentar melhorar a sua equipe, né? E isso é muito legal. Sérgio Freitas, respeito, mas colocar em prática é outra coisa. É isso mesmo, Sérgio. Os desafios eles são grandes, né? Os desafios dos gestores são grandes, das equipes também, mas a gente só consegue superar esses desafios quando a gente realmente se propõe a superá-los, né? Então, esse é o meu objetivo aqui com esses bate-papos que a gente tem tido todas as terças-feiras às 9 horas da noite, né? David, motivação é tudo. Isso mesmo, meu amigo. Concordo plenamente. Pessoal, Sidney também entrou. Obrigado, Sidney. A Grace também. Obrigado. A Sônia, a Amanda, o Ronaldo, o Wellington, a Jéssica, a Ana Paula, Alessandra, beijo, beijo, prima. Então a gente
A gente vai ficando por aqui. Esse vídeo você depois pode assistir na íntegra aqui no na nossa fanpage do Facebook e também lá no canal do YouTube Emerson BZ, youtube.com.br EmersonBZ. Tá bom? Pessoal, uma ótima